Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Hoje não, hoje sou eu, com prazer, com muita alegria, desejando a bênção de Deus sobre o teu coração. Agora no Rio são 10h59, 10h59. Nós estamos juntos na melhor e você fala com o debate. Fale com o debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Mas não acabou não. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Muito bem, gente boa. E ela também está conosco, eu não sou nem bobo de não deixar ela falar. Nossa querida Marcela Bastos. Bom dia, Marcelinha. Bom dia, meu amigo Cid. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Você que está curtindo esse feriado aí com a gente. É o seguinte, o Cid tocou aqui, 96803-8319 é o nosso WhatsApp. Isso. E aí, hoje é aniversário do seu pastor ou da sua pastora. Você vai mandar pra gente nesse WhatsApp, mas presta atenção. Não só os aniversariantes de hoje, mas o seu pastor fez aniversário ontem. Ontem, como foi um programa especial, você e o candidato, nós não pudemos fazer aqui a homenagem ao seu pastor ou à sua pastora. Então, pastores aniversariantes de ontem, de hoje e de amanhã, sábado, escreve pra gente no WhatsApp o nome dele e o nome da igreja todinho, que a gente aqui no final vai orar por eles, ok? Maravilha. Cid? Vai dar presente também? Não, a ovelha dá o presente. O combinado é esse. Ovelha que é ovelha, presenteia o pastor. E presente bom, né? Pode ser que é presente de 99, não. Presente bom. Se for fazer festa, não pode ter que salgadinho ungido. Não, nada. Você sabe o que é salgadinho ungido, gente? Cheio de óleo. Cheio de óleo. Se você torce o guardanapo, dá pra fritar mais um. Vamos cuidar do fígado do pastor, né? Do coração, do colesterol. Cuidado do pastor, o pastor não pode andar sozinho. Tá certinho, Marcela Bastos. Muito bem, gente, estamos juntos na melhor, na 93 FM, para começar mais essa edição do nosso Debate 93. Olha, gente, o ouvinte diz assim: um amigo meu foi agredido e não reagiu. Ele nem sequer se defendeu, gente. Diz que precisava ser assim, por causa da Bíblia. É isso mesmo? É sério mesmo isso? O crente tem que aguentar as ofensas calado? O que Jesus ensina sobre dar a outra face? Qual é a melhor forma de impor respeito e ao mesmo tempo se defender? O crente nunca entra numa briga? E se entrar, como deve agir? Pois muito bem, esse é o nosso primeiro assunto de hoje do nosso Debate 93, recebendo com muito carinho aqui nossos queridos debatedores, convidados muito especiais para falarmos sobre esse assunto e os outros que virão a seguir. Pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá, muito bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Bom dia, sempre um prazer nós estarmos aqui, né? É um assunto muito interessante, porque é o que a Bíblia realmente fala, né? Mateus capítulo 5 aqui, a partir do verso 38, diz: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-te também a outra, né? É um ensinamento para que a pessoa não se vingue, que haja um controle aí do temperamento, que haja um controle a nível de vingança, que a pessoa possa praticar o amor, exercer o perdão e entregar essas coisas na mão de Deus. É claro que o ser humano, ele vai procurar se defender de uma forma ou de outra, né? É a natureza humana. Ninguém está falando aqui que ninguém tem direito de se defender. Existe aqui alguns textos que falam sobre a questão da justiça, mas o ensinamento de Jesus é para que você não tenha esse sentimento de vingança e nem procure resolver as coisas de uma maneira violenta. A Bíblia nos orienta que a gente não tem que revidar o mal, mas sim revidar o mal com o bem. Muito bem, entre nós também a nossa menina da mesa, pastora Patrícia Andrade, do Ministério Apostólico Profético Betesda. Bom dia, bênção, seja bem-vinda. Bom dia, Cid, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes queridos da 93 FM.
Eu também, quando fui meditar acerca desse tema, eu fui para Lucas, Lucas 6:29, que fala: quando alguém te ferir na face, oferece-lhe a outra também. E o que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica, Então, Jesus estendendo não apenas para o não se vingar, mas também para o agir com benevolência daquele que te procurou o mal. E isso é algo extremamente difícil quando você fala a nível de natureza humana, O homem natural, ele vai ter muita dificuldade de estabelecer esse tipo de atitude, de mentalidade na sua vida, se não for pelo Espírito de Deus, Então, quando fala que o rapaz foi agredido e ele não reagiu, nem sequer tentou se defender, ele é alguém que fez uma escolha, que eu entendo que nós temos a escolha, nós temos o livre-arbítrio. O Senhor nos dá uma direção e nós temos o arbítrio de seguir ou não seguir, apesar que há um contexto, o pessoal fala, que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas eu fico brincando que crente não tem livre-arbítrio, porque o arbítrio do crente é obedecer a Deus, Então, se nós temos esse tipo de direção, a nossa luta tem que ser nessa direção, de verdadeiramente fazer a escolha por estar direcionado e deixar que o Senhor faça justiça por nós. Entre nós também o Bispo George Lima, da comunidade evangélica Adorai, no Vilar Carioca. Bom dia, pastorzão, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, queridos debatedores, bom dia a você, querido ouvinte, que prestigia o debate da 93, é um prazer estar aqui. E um tema realmente que nos leva a refletir sobre uma vida cristã doutrinada ou disciplinada à palavra. Toda ação, Cid, ela tem uma reação. Quando alguém de alguma forma agride, seja verbalmente ou até fisicamente, isso vai gerar algum tipo de resultado. Agora, nós como cristãos, que não sejamos nós a gerar esse resultado. Por quê? Quando nós aprendemos que Deus criou leis que são inquebráveis, leis que são ativas em todo o tempo, eu confio nessa lei que tudo aquilo que o homem semear, o homem vai colher. Então, quando eu confio no Senhor e na sua palavra, eu entro na moderação do Espírito, confiando que aquilo que a pessoa infligiu sobre a minha vida, ela vai colher de alguma forma. Assim como o bem que eu faço a alguém, que ele não me devolve aquele bem, em algum momento Deus faz que alguém que eu nunca fiz bem àquela pessoa faça bem a mim. O mal que alguém faz, quando você não retribui, ele vai colher em algum momento. Você não tem que retribuir o mal, você não tem que desejar que ele colha o mal, você simplesmente não se contamina com o mal, como muito bem disse os pastores. Você vai procurar, na moderação do Espírito, se conter. E finalizando ainda aqui uma palavra que a pastora colocou, de fato ninguém está dizendo que é fácil isso. Mas quando você começa a se doutrinar na palavra e viver pelo Espírito, você consegue de fato não reagir a tudo aquilo que lhe fazem, mas ter um comportamento cristão e confiar no Senhor. Muito bem, entre nós, pastor Roberto Medeiros, da Assembleia de Deus em Campos dos Afonsos. Muito bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. A paz do Senhor a todos, que Deus lhes abençoe, você que está nesse feriadão aí nos ouvindo. Estamos aqui nessa manhã, para poder tratar um tema que ao mesmo tempo é muito difícil. Por quê? Porque na verdade estamos falando de seres humanos que estamos caminhando, para a santificação. Então nós vamos ser quase todos os dias, ou por que não dizer todos os dias, sermos tentados a revidar o mal com o mal. Sermos tentados a fazer o que Cristo falou aqui. Quando ele vai dizer o texto, se você for ler também Mateus 5:20, ele vai dizer: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Se você analisar esse texto num contexto histórico, o capítulo de Mateus 5, do 38 ao 42, Cristo está tratando de problemas que eles estavam vivendo de uma vingança pessoal. Então, Cristo não vai contra a justiça, ele vai contra você usar a desproporcionalidade. O que é isso? Se a pessoa tivesse que pagar um tipo de erro, alguma ofensa, os escribas e os fariseus pesavam a mão sobre aquela pessoa. Por isso que ele vai dizer que a nossa justiça tem que exceder a deles. Nós não podemos ser igual a eles, não é verdade? Então, assim, ninguém que está dizendo que você não deva exercer a justiça legal,
a justiça jurídica, não é verdade? Agora, mas que você milite com as armas espirituais, não é verdade? Então, entender que o nosso Deus, ele é a nossa justiça. Não entre em vias de fato, não entre em discussões de vãs, não entre em brigas, em picuinhas. Por quê? Porque nós estamos com um propósito muito maior. E o céu é o nosso maior alvo, no nome de Jesus. Amém. Agora você sabe que o pessoal já começa a relativizar as coisas, né? O pessoal já começa a achar que crente não pode ser bobo, a ponto de chegar o cara dar um tapa na cara dele e vai deixar, porque depois vai virar uma bagunça. Mas tem um irmão que diz o seguinte: olha, devemos ser cristãos sim, mas não cristão bobo não, que suporta tudo calado não, viu? Ó, se vier com uma palavra eu já vou com duas dentro do meu comportamento cristão. Como é que funciona esse Mas é contra a palavra, assim? Por exemplo, tem outro texto aqui em Romanos capítulo 12, verso 17, que vai dizer assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Temos que procurar a justiça, andar na justiça de Deus e principalmente esperar a justiça de Deus. Nós temos os nossos direitos, né? Vivemos numa sociedade, mas nós somos cristãos. A questão não é ser bobo, é como a pastora falou, é ser obediente. Por isso que Jesus vai dizer lá em João 14, 21, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Perfeito. É complicado mesmo, mas você tem que ter esse alvo. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Não acredito que esse rapaz seja bobo, pelo contrário, ele é muito inteligente, porque ele procurou obedecer a Deus, e o crente que procura obedecer ao Senhor, ele é inteligentíssimo, porque ele está colocando mais pedrinha no seu galardão, vamos dizer assim, e agradar a Deus é a melhor coisa que o cristão tem que fazer, é o seu alvo. Então ele não tem nada de bobo, mesmo porque ele não está dando vazão à carne e não está dando brecha para que o diabo entre na vida dele, né? E devemos levar, pastor Carlos, em consideração a questão do temperamento. Digamos que uma pessoa que tem um temperamento mais sanguíneo, ela vai ter mais dificuldade, pastor Roberto, em relação a lidar com isso. Tem aquela pessoa que ela já tem um comportamento mais moderado, então essa pessoa vai lidar de uma maneira mais pacífica. Agora, o que alguém deve levar em consideração é o seguinte, como a fala desse ouvinte, né, que o Sidney mencionou. Se alguém vem com uma palavra dura e eu vou com duas, significa que o meu inimigo, ele decide as minhas batalhas. Significa que eu vou estar sempre envolvido em algum tipo de conflito, não que eu decidi, mas sim que alguém decidiu. Já que alguém não gostou, que alguém de alguma forma no trânsito, vamos pegar o trânsito como exemplo, né? É natural, por exemplo, você vem pela esquerda numa velocidade um pouco maior, porque você está na esquerda, e é uma pista de velocidade maior, e alguém está ali andando como se estivesse num acostamento. Então, se você ficar ali atrás piscando o farol, buzinando, você está entrando num conflito totalmente desnecessário. Simplesmente você contorna aí pela direita e você prossegue e deixa ele. Dá para fazer, né? Na maioria das vezes, esses conflitos, essas situações podem ser evitáveis. Na grande maioria, nós podemos fazer. Ah, mas eu tenho direito. Mas será que sempre você vai exigir o seu direito? Se cada um se colocar dessa forma, você vai estar brigando todo dia, toda hora. Há muitas coisas que nós podemos e devemos, como um cristão, abrir mão. Agora, como o pastor Roberto falou, existe a justiça aí, tem o direito, vivemos numa sociedade democrática de direito, onde há direitos e deveres, aí vai. Em casos necessários, pode até se chegar, mas acredito que na grande maioria das vezes não é necessário o conflito. Então a gente tem que tomar esse cuidado, que é o seguinte, que nós estamos falando, não é fácil, é difícil, mas a gente está querendo colocar na sua mente o seguinte, que nós temos que refletir a imagem de Cristo, não é verdade? Então assim, com certeza, se você for pegar na Bíblia, tem passagens que mostram que Cristo, quando foi agredido lá em João 18, ele está sendo interrogado pelo sumo sacerdote, um soldado, ele ficou chateado com a resposta verdadeira que Cristo deu uma paulada assim em Cristo. Com o sacerdote? Ele vai dizer assim, porque eu falei a verdade, vós me bateu, então ele questionou, porque era injusto aquilo ali, porque havia regras, né? Então, assim como Cristo também lá no templo e tal, então por quê? Cristo, ele quis mostrar que, na verdade, ele estava lutando contra uma injustiça. A igreja, realmente, ela precisa entender isso, né? Nós não podemos agir por vingança, nós temos que agir por justiça. Se você fizer uma análise de todos os profetas bíblicos, todos eles se levantaram como voz de homens de Deus, não para poder lutar ou brigar pelo
pelo governo ou pelo rei, mas sim pelo povo que estava sendo desmerecido. Então a igreja precisa lutar pela justiça. De que forma? De forma correta. Primeira arma é a arma espiritual. Vai orar, jejuar, vai para a palavra. Agora, se não conseguir, Paulo ele vai dizer, se possível, tenhas paz com todos. Não tendo como, faça o que a justiça manda. Porque, infelizmente, há pessoas que não respeitam lugares religiosos, invadem o culto. Aí você vai fazer o quê? Chame as autoridades competentes, não é verdade? Então, tente evitar aquele problema ali da melhor forma possível, mas evite sempre o embate, porque você é servo de Deus. Esse tema, isso foi tremendo, porque isso me leva para Hebreus 12, né, quando Paulo fala, esforçai-vos para ter paz com todos. Né? Isso é esforçai-vos, né? Olha, buscar a santificação, pois sem ela ninguém verá Deus. Nossa. Então, Paulo está dizendo que você ter paz com todos é um esforço. Que você tem que fazer força para isso. É uma busca, né? E quando você se esforça, quando você busca para ter paz com todos, você está dizendo que você está cumprindo o que Jesus falou. Quer andar comigo? Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Então, você andar no plano bíblico, você andar dentro da vontade de Deus, né? Abraçar, mesmo que você tenha um temperamento explosivo, né? Eu falo de mim mesma, né? Vamos lá. Eu sou uma pessoa sanguínea, mas eu agradeço a Deus porque eu sou sanguínea, porque eu já fui colérica, né? Eu era a pessoa colérica, eu não tinha pavio, eu era aquela que encostou, explodiu, era uma bomba relógio ambulante. Vocês repararam, ele disse, não tinha pavio, não é nem pavio curto, é sem pavio mesmo. Não tinha pavio, né? É Quem me conhece de imediato. De juventude, de adolescência, juventude, sabe que eu era uma pessoa sem pavio. Mas a obra de Cristo em mim, de transformação, o meu desejo de andar com Ele, de me abrir para as mudanças promovidas pelo Espírito Santo, me tiraram da região da cólera, graças a Deus, e me trouxeram hoje, eu falo que eu sou uma sanguínea equilibrada. Olha. Porque hoje, mesmo que o sangue suba, eu respiro, porque o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me dá graça para eu me dominar e poder viver. Então ajuda essa irmã aqui, ajuda essa santa mulher de Deus aqui, ó. Ela diz assim, gente, graça e paz a todos. Irmãos, eu peço muita paciência, mas muita paciência e domínio próprio. Eu fui posto à prova 4 vezes e nas 4 eu fui reprovada. Vieram me agredir, gente, eu virei a outra face, assim, do cidadão e não a minha. Você sabe que eu fico feliz com isso, gente. Eu até queria ser assim. Quer dizer, no dia ela disse que não queria ser assim, né? Até não queria ser assim, mas eu surto, eu sofro muito com isso, eu não fico feliz com isso. Depois ela corrigiu, não fico feliz com isso. E toda vez que peço a Deus que ajude a ser assim, como esse irmão aí, desse nosso irmão que não reagiu aqui, né? Que se levantar um teste, que eu não seja reprovado. É complicado isso, toda é difícil, é uma escolha mesmo. Pede, né? a Deus, Senhor, me ajuda nessa situação, isso aqui eu não consigo, o Senhor me ajuda? Ele vai colocar a situação diante de você para testar o seu limite, para mostrar para você que ainda que humanamente falando você não consiga, se naquela hora você se lembrar que você pediu ajuda a Ele, Ele está disponível para te ajudar, você vai até o seu limite, dali do seu limite para frente, quem vai te sustentar é o Senhor. Realmente, não revidar uma agressão física, humanamente falando, é difícil. Porém, é uma questão de escolha. Andar com Deus é escolha, obedecer a palavra são escolhas que nós temos que fazer diariamente. Então, amada, eu te entendo perfeitamente. Falou em sangue subir, eu sei que você... Eu sei dizer, eu sei o que você sente. Né? Já senti e de vez em quando ainda sinto, porém quando nós nos colocamos debaixo da obediência e domínio do Espírito Santo, Ele nos capacita, nós podemos. Cid, só para terminar essa questão que a pastora falou, humanamente falando realmente é muito difícil, até porque existe não só os sanguíneos, não só os coléricos, existe os outros também, né? Então assim que a gente possa entender de que forma eu posso vencer isso, através do Espírito Santo de Deus. Ele é o maior psicólogo, terapeuta, ele consegue nos moldar, né? Conforme o caráter de Cristo. Mas a Bíblia, ela vai nos mostrar em Lucas 6:31, que ela vai dizer assim, tudo que você queira que os homens vos façam, façais vós também. O problema é que a gente quer muito respeito, quer muito direito, quer muito tudo, esquecendo
que a gente também tem que fazer isso, proporcionar isso, né? Eu sei que é muito difícil a convivência, né? Eu costumo dizer que viver é fácil, conviver é muito difícil, né? Porque você às vezes suportar aquele irmão que é mais sanguíneo, aquele irmão também que é mais fleumático, né? Também tem aquelas questões daquela pessoa, todas essas questões, você também está no ambiente de trabalho, no ambiente social, educacional, não importa. Você tem que refletir a imagem de Cristo. Aleluia. Vai ter momentos sim que nós, pastores ou cristãos, teremos que engolir às vezes muitas coisas. Por quê? Porque ser corajoso ou valente não é aquele que vai afrontar. Às vezes recuar como uma questão estratégica, isso é sabedoria. Então nem sempre você precisa revidar. Agora, haja com justiça, porque esse texto lá de Mateus, ele está falando sobre isso, sobre justiça, não vingança. Se for justo, se for correto, se for o mais sensato, faça, mas faça da forma justa, não para se vingar, não para se mostrar, dizer que você é melhor ou que você pode estar fazendo, porque Deus também abate o soberbo, né? A maior atitude de força que eu posso entender que um ser humano possa ter, de coragem, de valentia, é quando ele domina a si mesmo. O maior valente é aquele que domina a si próprio. A maior força que a gente pode exercer é contra nós mesmos. Força contra alguém não é difícil. A força, ela é demonstrada contra a nós mesmos. E a experiência vai nos mostrar, eu tenho uma experiência que me faz ter tranquilidade para dizer que você pode confiar na lei da semeadura. Você pode confiar na lei do Senhor. Porque quando você percebe que há um Deus que pleiteia a sua causa, um Deus que faz justiça no seu lugar, e de fato isso é uma realidade e não é uma teoria bíblica, você descansa. Eu com 15 anos, falo bem rápido, eu com 15 para 16 anos, eu auxiliava meu pai... Ano passado isso, né? Pouco tempo. Eu auxiliava meu pai numa pequena igreja numa cidade, na minha cidade de Mendes, num bairro chamado Cinco Lagos. Nesse bairro só tinha uma igreja. E nós iniciamos lá através de uma igreja no Rio. A nossa igreja ficava a 1,5 km, quase 2 km dessa outra igreja. E um dia, nós iniciando lá o culto, eu preparando a caixinha de som e tal, era bem garoto, o espaço foi invadido e fomos agredidos. Amando, inclusive, do outro cidadão. E nós ali fomos agredidos e houve uma agressão forte contra a gente, porque não queriam que nós congregássemos ali e a igreja funcionasse. Por ser cidade pequena, interior, tal, nada aconteceu, não houve reação, ficamos quietos. E inclusive o cidadão, ele queria realmente praticar ali o pior possível, porque levantou uma pedra para poder atingir minha cabeça e ele caiu para trás. Depois ele foi na delegacia que nós agredimos, um garoto que era bem magrinho de 15 anos e um senhor que era meu pai. Não tinha como agredir. Não houve agressão, continuamos o trabalho e mantemos a obra. Bom, o resultado a gente pôde ver depois de quem toca naqueles que estão fazendo a obra do Senhor e quem está no seu lugar. Então, quando você faz aquilo que a Bíblia ensina e você confia no Senhor, por mais que seja difícil, irmão, vale a pena, se contenha. Eu sei que você vai ser incitado a reagir, mas confia no Senhor, ora, porque é um Deus que pleiteia a sua causa. Lá em Provérbios 25, 21, 22, fala sobre essa questão, né, que quando você é bondoso com aquele que te agride, quando você age ao contrário da violência que te foi oferecida, o texto é interessante que fala que você amontou brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa. Eu demorei um tempo até entender o que seria brasa viva. Gente, não tem coisa que incomoda mais a cabeça da gente do que uma coisa muito quente na nossa cabeça. E no meu caso, então, que sou desprovido, eu sou deficiente capilar, né? Eu, pastor Roberto, Bispo Jorge, hein? Não, o pastor tirou porque quis. Tirou pra lavar. Tirou pra lavar. Então, a gente fica imaginando como seria incomodado isso, como a gente seria incomodado se tivesse brasa viva, brasa quente sobre a nossa cabeça. Eu imagino que na cabeça de quem agride e não percebe a reação igual, contrária, o que aconteceu aqui? Por que essa pessoa não reagiu? Qual é o problema dessa pessoa? Você desconcerta a pessoa, se desconstrói a valentia daquela pessoa. E elas não têm outra alternativa. É igual a imaginar que você está andando na rua, você está andando com o carro, de repente você começa a ver um cachorrinho latindo e correndo atrás do carro. Quando você para o carro, ele para também e volta, ele não sabe o que fazer. Desconcerta a pessoa. Esse fato de um tapa na face, se você oferece a outra, o cara vai dar um tapa. Ou não. Mas ele vai mudar o pensamento a teu respeito. Não adianta brigar com esse, porque esse tem alguma coisa diferente. Quando você não reage, Cid, conforme a lei da reação, né? Por isso que o texto vai falar, se depois a gente fizer uma pesquisa exegética, a questão da proporcionalidade. Se a pessoa te dá um tapa, ela espera no mínimo
você devolver o tapa. E quando você não o faz, você quebra aquela atitude, a pessoa não sabe nem o que fazer. Qual atitude tomar, né? Quantas pessoas foram ganhadas para Cristo, porque alguém que estava evangelizando, eu conheço vários casos, deu um folheto, a pessoa xingou, deu um tapa, ele falou, Deus te abençoe. Aquela pessoa ficou tão desconcertada que foi atrás e falou assim, rapaz, eu pensei que você fosse assim. Então você reflete realmente a imagem de Cristo. É importante que você possa entender que o servo de Deus, ele não anda conforme o mundo anda. Ele não faz porque todo mundo faz, ele faz porque é bíblico. Eu sei que é muito difícil, eu sei que dá vontade, mas se você controlar suas reações, se você controlar suas emoções, você vai perceber que Deus tem o melhor para nós, em nome de Jesus. Eu sempre digo que nós somos a Bíblia que o mundo lê. As pessoas, muitas que não andam com Cristo, nunca de si própria pegaram a Bíblia para ler. E através do nosso comportamento é que elas vão estar vendo quem é Cristo. Esse texto que o Cid citou no Provérbios 25, 22, né? 21, o 21 vai dizer assim, ó, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E o texto vai dizer que é para o inimigo. Não é Não está amigo, mandando né? você alimentar e matar a sede do amigo, é do inimigo. Porque a tua atitude, o teu zelo, o teu amor, esse comportamento diferenciado vai quebrar essa reação dele e vai fazer com que ele olhe para você com outros olhos. Então, está em nós o poder de quebrar a inimizade. Está em nós o poder de reverter essas situações que estão nos cercando. E quando, apesar de nós agirmos assim, nós não conseguimos reverter, temos que descansar e crer que o cuidado de Deus nos recompensará pela obediência. Tem um casal que diz aqui, ó, nós somos um casal de cristãos e ontem nós estávamos no BRT e um rapaz agrediu a minha esposa em palavras. Gente, isso é complicado. A gente está ali do lado da nossa esposa, alguém vem ofender, isso é complicado. De repente a gente deixa de ser um Davi pequenininho e se torna um Golias de 6 metros de altura. 6 metros de altura, com 12 dedos em cada mão. E a mão vira uma pá. Aí complica, né? Aí, de repente, eu tava lá dando brecha pro inimigo, já quase dando brecha pro inimigo. Mas na hora eu me lembrei que eu precisava me controlar. Então eu fechei meus olhos e falei com Deus, Deus, tira esse ódio de dentro de mim. Aí passou a raiva. E logo depois, logo, eu vi também que a minha esposa estava também orando. Porque ela sabe que eu era uma pessoa que não levava desaforo para casa. É uma questão de escolha. De ser vencido ou se deixar vencer. Isso é maravilhoso. O que acontece, gente? Nós aqui, eu quero deixar bem claro, nós temos que lutar contra o nosso eu, mas se é algo legal, né, uma agressão física, uma agressão verbal, lute com as armas da sua milícia, que é a palavra, mas também vá para a legalidade. Se você for comparar, existe um homem chamado Martin Luther King que lutou numa sociedade, né? E ele conseguiu incentivar todo o mundo inteiro de forma certa, sem guerra, sem luta, sem briga, mas lutando pela injustiça. Então, nesse caso, suponhamos que aconteça o pior. Ele tentou lutar, tentou não revidar, e as pessoas que estão à volta estão vendo aquilo ali e vão lhe dar razão. Mas, rapaz, o homem está quieto, não está fazendo nada, você não para. As pessoas acabam defendendo então, você. Vai ser diferente de que você já vai entrar para briga. Primeiro, vá para o diálogo, peça, Senhor, me dá graça, me ajude. Só que se entrar numa situação dessa, vá também para o seu direito, porque senão você vai acabar causando um problema, um dano que é um patrimônio que Deus nos deu, que é a vida, proteção da sua família, da sua casa. Aí também vai entrar nesse contexto que, assim, você deve tentar o máximo lutar de forma saudável, santa, diálogo, mas quando chega nessa questão, lute sim, de forma clara, mas de uma forma legal, tudo bem? Ainda em Provérbios 25, 28 diz, uma cidade aberta sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Isso aí, equilíbrio. Qualquer um chega, né? Gente, nós vamos ter que fazer uma viagem agora, eu vou lá no Mutondo agora. Vamos no Mutondo, mas daqui a pouco a gente volta falando sobre um atentado. Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta. 93 FM no Sim 2018. Vamos lá para a Cidade do Fogo, falar com a nossa querida Ana Cleide. Ana Cleide, bom dia. Bom dia, filho. Bom dia a todos os ouvintes ligadinhos. Está na joia, essa mesa linda aí, obrigado. Os filhos estão aqui na Cidade do Fogo, na conversa. Esses dias, o Senhor 2018, recolhemos a região do Fogo, com o Ministério do Fogo, ministração dos missionários para a família Leandra Nascimento, e muita coisa dela ainda nesse dia. Então, é o seguinte, vamos lá no princípio. Quem tiver que chegar aqui na Cidade do Fogo, faça
porta, pode ir, há tempo de chegar, nós vamos ter muitas pessoas. Ô, Ana Cleide. Sim. A gente não está entendendo absolutamente nada do que você está dizendo. Vê se acha uma outra posição para a gente poder conversar, porque a gente não está dando para entender, mas a ligação está muito complicada, está muito ruim. Então vê se arranja uma outra posição para a gente conversar um pouco. Tenta novamente. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Sim, então tá. Vou começar achando aqui. Não, ainda tá muito ruim, Tenta outra posição e liga pra gente novamente que a gente vai falar com você no ar, tá bom? Pois muito bem, daqui a pouco a gente volta direto lá da Cidade do Fogo, falando sobre o Sim 2018, daqui a pouquinho aqui na nossa programação da 93 FM, a rádio do povo de Deus. Estamos aqui no Debate 93, recebendo carinhosamente o pastor Carlos Gilmar, a pastora Patrícia Andrade, o bispo Jorge Lima e o pastor Roberto Medeiros, falando sobre esse assunto de hoje. O assunto agora, você sabe que ontem, a gente tá falando aqui sobre autodomínio, autocontrole, aquela coisa de não revidar a uma agressão. Você sabe que ontem aconteceu um atentado à democracia, na verdade. Não foi apenas uma pessoa que foi agredida, foi o nosso Estado de Direito. A gente poder falar o que a gente quer, viver o que a gente quer viver. Você sabe que ontem o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, ele foi agredido à facada durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Na tarde de ontem, ele era carregado nos ombros por apoiadores quando um homem se aproxima dele e desfere um golpe e o feriu na barriga. O agressor foi preso logo depois e Bolsonaro teve lesões nos intestinos delgado e grosso e passou por uma cirurgia que durou cerca de 2 horas. Segundo os médicos, o candidato está extremamente estável. A coisa dele é muito séria, a situação de saúde é muito séria, está estável o quadro e por isso ele foi transferido na manhã de hoje para o Hospital Albert Einstein em São Paulo. Aí algumas perguntas que vêm é como manter a calma, a serenidade a respeito, e o respeito, aliás, em tempos em que discordar tem levado a um perigo quase que de vida, a situação extrema. E qual deve ser a postura do cristão? Parece que nós conseguimos o contato, agora vamos voltar lá na Cidade do Fogo para falar com a nossa querida Ana Cleide, direto lá do Sim 2018. 93 FM no Sim 2018. Ana Cleide, segunda tentativa, vamos lá. Agora vamos lá. Agora sim, agora eu tô te ouvindo bem. Ah, que bom. Um beijo para você, para essa mesa linda aí do debate, para os nossos ouvintes. Então, estamos aqui, direto da Cidade do Fogo, terceiro dia do Sim 2018. Nessa manhã já tivemos o louvor com o Ministério da Cidade do Fogo, pregações com as missionárias Clara Carolina e Leandra Nascimento, mas tem muito mais. Hoje nós temos aí o Delino Marçal, vai ministrar à noite, a Sara Farias, Jairo Bonfim, Esther Marcos. Então ainda dá tempo de chegar. O serviço é esse. Cidade do Fogo, na Rua Guilherme dos Santos Andrade, número 1001, Mutom do São Gonçalo, ônibus na porta, muito fácil de chegar e a entrada é franca. Então, vem pra cá, gente. Às 3 horas da tarde eu vou estar aí no estúdio da 93 FM, eu e Marcelinha Bastos, a gente vai daqui a pouquinho para ir para a Cidade do Fogo. Estaremos no estúdio avançado da 93 FM, direto do Sim, entrevistando pessoas, fazendo brincadeiras, participações, e aí será uma festa mais bonita do que já é. Estaremos todos juntos lá daqui a pouquinho, a partir das 3 da tarde. Então eu vou lá te ver, tá bom, minha cara Ana Cleide? Tá, Ana Cleide Pacheco, do Sim 2018 para 93 FM. 93 FM no Sim 2018. Muito bem, gente. Falando desse assunto agora, voltando aqui à mesa, falando sobre esse assunto, desse atentado que foi vítima o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Como manter, gente, a calma e a serenidade nesses tempos que a gente vive em que uma opinião é um problema. Uma opinião pode te levar a vias de fato, por assim dizer, e aí fica complicado não revidar. Como é que o cristão deve manter-se numa situação dessa, gente? O cristão, ele deve primar sempre pelo que a Bíblia ensina. Filipenses 4:5, ele vai dizer: sejais vós conhecido por todos pela vossa moderação, equilíbrio. Querido, tem uma frase que eu carrego para a vida, que diz assim: não tente convencer o ignorante, pois ele irá lhe vencer pela sua experiência. Então, por favor, respeite. Se o outro não concorda com o seu posicionamento, com a sua visão de vida, de política religiosa, respeite. Não entre em embates, em problemas, em discussões vãs. Paulo, ele vai ensinar isso, não é verdade? Então, assim, ninguém vos engane por vãs filosofias. Se não concorda, se separe, se aparte. Se possível, viva. Se não dá, segue o teu caminho, faça sua parte, porque com certeza você vai entrar em uma discussão sem nenhum valor
inútil e vai acabar gerando, é o que está gerando aqui agora, né? Uma pessoa, não importa quem seja, se é o Bolsonaro, se é o fulano, se é o ciclano, ele deve ter realmente o direito, deve ser respeitado, faça a sua campanha do jeito que ele achar por bem melhor. Agora, quando você não... A intolerância faz isso, você desrespeita, quer calar o outro, aí você chega até pela agressividade. Então, equilíbrio, respeito, diálogo, a Bíblia nos orienta a isso. Toda discussão, ela deve se manter no campo das ideias. Lidar com o contraditório, eu entendo, pastor Roberto, pastor Carlos, pastora Patrícia e Cid e ouvintes, que é uma questão de maturidade, você lidar com o contraditório. Quando você é uma pessoa que você só gosta de ouvir palavras que concordam com a sua, é imaturidade. É alguém que foi mimado a vida toda, sempre ouvindo sim, sempre lidou, a gente conversou um pouquinho antes de vir entrar no estúdio, exatamente sobre o tipo de comportamento. Lidar com o contraditório de maneira respeitosa. A sua opinião é importante, mas a do outro também não deixa de ser. Porque são questões de mundo diferentes. Cada um tem uma opinião com base na sua experiência de vida ou com as suas expectativas e etc. Agora, de fato, precisamos, não só como cristão, né? A 93 tem uma grande audiência entre pessoas que também não professam a fé cristã, mas acompanham o debate. Independente da fé cristã, independente de você ser cristão ou não, da sua fé, você pode ser e deve ser alguém que promulgue a paz, principalmente em uma época de tantos conflitos, sejam políticos e ideológicos. Precisamos sempre entender que a nossa opinião ela deve ser defendida, você deve defender a sua opinião, mas não levar isso para o campo físico. Isso é um reflexo da violência que nós vivemos na sociedade. Eu não falo somente da questão da violência armada, onde você tem problemas aí de assalto, homicídio, né? Mas eu falo dessa violência onde você quer impor as suas ideias, a sua opinião, usando aqui um termo popular, na marra, né? E não há respeito. Você acha que a sua verdade é a verdade, muitas vezes não é. Mas eu quero falar aqui também para o povo de Deus, nós que somos povo de Deus, isso tem sido dito aqui na mesa, nós temos que saber o seguinte: nós somos seguidores de Cristo, temos que ter equilíbrio e não podemos também inflamar um tipo de situação como essa, porque muitas vezes, né, a gente vê aí pelas redes sociais pessoas que são seguidoras de Cristo, né, deixam suas emoções aflorarem. Claro que é normal você ter a sua preferência política, é normal você ter simpatia, mas a gente tem que ter equilíbrio, nós temos que seguir aquilo que a Bíblia diz, respeitar o outro, ter serenidade, combater esse tipo de violência. Não é assim, a gente tem que respeitar as ideias. O que eu tenho dito lá para a minha igreja nessa questão das eleições, gente, vamos orar. E aquilo que Deus falar no seu coração, faça. Né? Isso é entendeu? Muito porque é complicado, não, porque aconteceu, não é nada disso, gente. A palavra de Deus diz que nós temos que amar o próximo. 1 João diz que nós temos que amar uns aos outros. Deus é amor, e é com amor que nós vamos, com o amor de Deus, de Jesus Cristo, é que nós vamos mudar a situação do nosso Brasil. Não com violência, não com agressão, mas com amor que vem de Deus. E o mais importante é entender que quando você atenta contra a vida de um candidato a presidente da República, isso é um crime federal. É um crime contra ao Estado brasileiro, é um crime contra a democracia. É absurdo você achar que por causa do discurso de alguém aquela pessoa é digna de morte, né? Nós temos que ser promotores de vida, promotores de paz, né? E eu entendo perfeitamente que nós, como servos de Deus, temos que fazer a diferença nesse momento. Temos que ser aqueles que vamos levar a palavra de paz, uma palavra de concordância, e é lamentável que alguém aprove, que alguém bata palmas para qualquer tipo de atentado à vida. A vida. Atentar contra a vida é pecado contra o próprio Deus.
alguém que atenta contra a vida de outra pessoa, está dizendo para Deus que ele é que diz quando a outra pessoa vai morrer, que ele é que está contando os dias daquela pessoa. É algo muito terrível, sabe? E nós temos também que, por outro lado, olhar o lado do criminoso, de quem cometeu esse crime, porque tá todo mundo, quando aconteceu lá, tentaram investir contra ele, tentaram linchar, né? Os policiais federais, né, que estavam lá fazendo a proteção do deputado candidato, teve que jogar spray de pimenta para poder tirar a população, porque o pessoal queria linchar. E eu quero dizer para você, nesse momento, que o deputado Jair Bolsonaro, o candidato, ele é carente das nossas orações, da nossa intercessão, como ser humano, como homem, nós temos que orar por ele, que temos que ser promotores de vida, mas também temos que orar pelo criminoso, né? Porque é alguém que também é digno de oração, para que seja liberto, para que seja alcançado pela boa mão de Deus, porque também é uma alma, é uma vida, e Jesus também morreu por ele na cruz. Independente de você apoiar o candidato ou não, independente de concordar com ele ou não, se você se diz um cristão e você de alguma forma você incentiva ou você dá uma palavra de que possa incentivar, motivar esse tipo de situação, você precisa rediscutir, repensar a sua vida cristã. Se é que tem. Há um conselho aqui muito interessante de Provérbios 26, verso 20, concordando com o que o pastor Carlos, a pastora Patrícia falou, que é: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Boa. Então, se há uma situação como essa de conflito, e eu uso de algum expediente, seja rede social ou não, para eu poder dar vazão, e é isso mesmo, etc., eu preciso repensar minha posição como um cristão. Eu posso discordar de alguém, eu posso ter um viés ideológico diferente, mas a gente precisa separar uma coisa da outra. É lamentável que isso aconteça em um país, em um estado democrático de direito. É preciso respeitar as bandeiras, independente do que elas representem. Agora, se nós como cristãos orar e realmente fizer, através do nosso testemunho, a diferença a gente vai influenciar. Então a gente vai ter que perceber, como eu já havia falado, Paulo ele vai ensinar sobre equilíbrio, mas Cristo também foi muito questionado, interrogado, né? E ele não vai impor, ele vai dizer: quem quiser, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser, vinde após mim. Então não é uma obrigatoriedade, você vai ver que não é uma alienação, é algo que você faz de espontaneidade. Agora, quando você tenta contra dois patrimônios que o ser humano tem, que é constitucional, a vida e a liberdade, ninguém pode privar ninguém da liberdade, muito menos da vida. Então as pessoas são tão manipuláveis, estão tão sem noção da realidade da vida, que matar alguém sabendo que estaria sendo filmada, sabendo de onde estaria. E lógico, é comum a sociedade, o povo ali inflamado, querer estar fazendo aquilo ali, mas eu quero também parabenizar os policiais, porque eles também foram frios, eles foram imparcial, muitos deles protegeram esse rapaz que tentou fazer aquilo, como a pastora aqui falou, tirar ele do meio da multidão, porque a multidão, se ele permanecesse ali, ele iria morrer, levar ele para dentro de um prédio e esperaram até uma viatura vir. Então, assim deve ser o cristão também, imparcial. É certo, é errado e é assim que deve ser. Tem um rapaz que está lá em São Luís, no Maranhão, ouvindo a gente pelo aplicativo, aqui o Debate 93, está mandando 1000 abraços para cada um dos debatedores, mas mandou mais 1.500 em especial para o meu amigo pastor Carlos Gilmar e todos os ouvintes. Rogério Dorcelino te mandou um abraço. Muito obrigado, Deus abençoe. É membro, é panelinha, pastor? Ô membro aí, manda uns 5.000 abraços para mim aí. Gente, olha, de acordo com um novo estudo, a gente já mudando aqui de acordo com um novo estudo do Instituto Tecnológico da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, a simples expectativa de checar mensagens do trabalho no horário de folga faz mal para a saúde e para o bem-estar. Ou seja, para sofrer os efeitos negativos, você nem precisa efetivamente entrar no seu e-mail ou no Zap, basta ficar o tempo inteiro pensando nesse trem. Quando sai do ambiente de trabalho, você costuma ficar ligado ou é daquela pessoa que se desliga totalmente? Tem gente que usa a desculpa de trabalho para fugir da família. Como equilibrar tudo isso? Você vê que a gente já mudou completamente do assunto?
A gente sai da mansidão, né? Da pessoa que escolheu o equilíbrio de não reagir a uma briga. A gente também falou sobre o pessoal da contenção ali, que era encarregado de proteger o candidato e que mantiveram a sua postura de não agir de acordo com o calor do momento, mas agiram de acordo com aquilo que foram treinados e levaram para um local para colocá-lo em segurança. Mas também a gente entra numa outra questão, numa violência contra nós. A violência psicológica de não se desligar de forma alguma daquilo que era para ser o prazer, que era para ser a festa, que é o trabalho, que faz com que a gente leve para casa o nosso sustento. Mas a pessoa fica tão fissurada em tudo que não se desliga de nada. E aí esse estudo dessa Universidade de Virgínia, se fosse da Inglaterra eu ia achar estranho, mas como é da Virgínia, Estados Unidos, a expectativa apenas de checar mensagem, de não se desligar daquilo, causa mal. Isso acaba afastando as pessoas em casa, na igreja, no trabalho. Como é que funciona esse troço na cabeça da gente? A gente não consegue desligar disso. A gente traz uma palavra dos dois assuntos anteriores, chamada autocontrole. Boa. Por isso que eu fiz questão de falar dos dois assuntos primeiro, porque eu sabia que tinha um link aí. A gente linka a autocontrole. É a questão do foco, né? A gente aprendeu. Nós estamos num debate aqui muito especial, falando com uma audiência enorme de ouvintes, estamos concentrados no que estamos tratando. Então, quando você aprende, né, você se autodisciplina a viver cada momento e a separar uma coisa da outra, isso faz bem, isso é saudável. A hora de dormir, por exemplo, meia hora antes, é aconselhável você manter o telefone longe ou desligado e você não está conectado, porque é a hora de dormir, é a hora de você estar com a sua família. Então é você estar conectado ao presente, estar conectado às pessoas que estão ao teu redor, estar conectado ao que você está de fato fazendo, e isso tem a ver com o controle, a autodisciplina, que a palavra vai nos orientar diversas vezes como nós temos uma vida de disciplina, sabendo viver cada momento, não estar ansioso sobre o dia de amanhã. Mateus 26 vai nos falar sobre isso, né? Você não andar demasiadamente ansioso, o que vai comer, o que vai vestir. A pessoa está tomando café da manhã, já está preocupado com o almoço. Então a gente aprender a viver cada momento, isso é uma questão de sabedoria e precisamos buscar isso para a nossa vida. Há uma grande dificuldade do ser humano de se desligar das atividades que ele tem no dia a dia, né? Principalmente a questão de trabalho, os pastores estão aqui, ministério, não é verdade? E a questão da rede social também. Parece que você sempre está preocupado, né? Poxa, mandaram alguma mensagem, tem alguma emergência? Nós estávamos conversando ali fora, até a pastora falou, né? Que estava no salão, mas toda hora apitando. Espera um pouquinho, deixa eu ver o que é. É uma questão nossa mesmo. Agora, realmente é preciso ter esse equilíbrio, porque senão a gente vai viver só em função disso, né? A função do nosso dia a dia, e a gente tem família, a gente tem outras coisas pessoais, né? Então não podemos viver em função de consultar rede social, de assuntos inerentes ao nosso trabalho. Agora é um desafio. Mas e quando não tem nem a ver com o assunto de trabalho, gente? A gente tem que estabelecer, Cid, o que é prioridade. Entendeu? Porque foi o que você falou, e quando não é nem assunto de trabalho. Então você tem que estabelecer o que é prioridade. Quando você está com a sua família, né? O que é prioridade? É a sua família ou é aquilo que está além? Nós temos tantos compromissos diários, né? Nós temos tantos compromissos diários, né? Eu falo no geral, não estou falando apenas como pastora, né? Eu tenho muitos compromissos diários. Eu faço faculdade, eu tenho meus filhos, e tem ministério, e você tem que ter devocional diário, você tem que ter tempo para Deus, tempo para estudar, tempo para filho, tempo para família. Ainda tem rede social, eu estou aqui no debate, meu WhatsApp está aqui, manda o zap da rádio. Então, você... o zap da rádio é 96803-8319. Repetindo, 96803-8319. Pronto, então... Deixa a pastora no debate. Todo mundo que me perguntou, e os outros também estão todos respondidos, né? Então, você tem que saber o que é prioridade naquele momento. Ultimamente, quando eu estou com os meus filhos, eu estou com os meus filhos. Vamos ver um filminho, tempinho da família, vamos fazer aquela pipoca e vamos lá. E às vezes até você tem que... O que é prioridade? São eles, então são eles, é aquele momento ali. Por quê? Porque o WhatsApp vai continuar te solicitando. Seu telefone vai continuar tocando, né? Quando o telefone tocar, você está no momento que é prioridade para você, você tem que olhar e ver quem é que está te ligando e saber, é prioridade?
É necessário eu sair desse momento que eu foquei para poder entrar nesse outro momento aqui? É claro que, como pastores, nós temos uma grande dificuldade, né? Nós temos a nossa família que é muita prioridade, mas aí tem uma ovelha te ligando, tem uma situação que está te gritando e a gente fica muito dividido, né? Mas a gente não pode, de maneira nenhuma, por causa de outras coisas, abandonar nossa família, abandonar aquilo que é a prioridade. Assim, a gente tem que entender por um princípio sociológico, né? O ser humano, ele desenvolve vários papéis. Aqui nós estamos em um papel de debatedores. O importante aqui agora é se expor e explicar às pessoas. Quando saímos daqui, vamos para nossas casas. Qual o papel que vai ser mais importante? É o de pai, é o de esposa, é o de esposa. Lá no meu trabalho, é o de profissional. Então, enquanto você está no seu trabalho, o papel importante ali é esse. Então, a Bíblia diz que é tempo para todas as coisas. Né? Eclesiastes 3:1. Então, quando você está nesse tempo da família, priorize a sua casa, porque senão você vai virar um monofóbico, que é uma doença que está destruindo muitos lares. A pessoa não larga o celular, não larga o WhatsApp, não larga o Facebook, não larga nada, e aí esquece as coisas que são mais importantes, porque nada vale um fracasso familiar, tá? Sim, outra questão, quando você olha isso, você vai ver que tem pessoas que estão ansiosas, excesso do futuro, o que vai ser lá no trabalho, amanhã como é que vai ser? Esquece, filho, entrega a sua vida na mão de Cristo. Cada dia o seu mal, basta o seu mal. Então, por favor, saiu do seu trabalho, por favor, se desligue de lá. Eu, quando saio de lá do meu trabalho, as pessoas falam assim, pastor, como é que é lá no seu trabalho? Eu falei, filho, eu saio de lá, eu esqueço o trabalho. Aqui eu sou pastor. Na verdade, a não ser que algo tenha muito a ver. Fora isso, não fique falando lá do seu trabalho. Naquele momento ali você está fazendo o seu papel de pastor, é de professor, é de pai. Viva o papel daquele momento, porque senão você não vive nenhum deles e fracassa em todos. É verdade. Tá? Boa essa palavra, hein? Agora tem uma última pergunta aqui que fala o seguinte: tem gente que usa a desculpa do trabalho para fugir da família. Aí é outro problema, né? É outro debate, né? É outro debate, porque ela vai ter que resolver o problema que ela tem em casa, porque não é trabalho, não é outra coisa qualquer que vai dar a solução. Essa questão da fuga, ela é muito preocupante. Ele tem que resolver o que está acontecendo, como foi dito aqui, é outro debate. Né? Aí é uma questão muito ruim. Inclusive, existem pessoas que elas têm essa compulsividade no trabalho, o motivo pode ser esse também. Aí tem que tratar, tem que analisar. Não o consegue trabalho, separar uma coisa da outra. É verdade. É justo. A Bíblia diz que ele nos dignifica. Agora, não se esqueça, filho. É tempo para tudo. Por isso que Deus mandou o homem descansar. Não é verdade? Mostrando para nós que você tem que trabalhar, sustentar a sua casa, vislumbrar um futuro melhor, mas não se esqueça, daqui a pouco você perde a saúde, perde a família, perde o ministério, perde tudo e perde até o trabalho, porque, né, você pode ser um excelente profissional, mas se tiver uma outra mão de obra mais barata e qualificada a tanto ponto, eles vão te dispensar também. Então priorize o que é mais importante, porque com certeza seus filhos estão sendo treinados por você também. Ele vai se tornar um capitalista ou um homem de família, um homem de bem. Então priorize as coisas mais importantes, como a nossa pastora falou, como todos aqui estão falando. Trabalhar é importante, mas não se esqueça, existem coisas que são mais importantes do que trabalho, dinheiro, inclusive a família. O céu é mais importante. Eu sempre falo isso. Eu estou caminhando para o reino do céu e o céu para mim é muito mais importante. Tem um ouvinte mandou um negócio que eu achei legal isso aqui. Prioridade é fundamental. Gente, eu deixei queimar o alho, gente, pra ver se o WhatsApp da rádio tá certo. Como assim deixou queimar o alho e a comida vai ficar ruim? Pastor, o negócio tá ficando sério, pastor. Tá vendo? Foi a prioridade. Foi Deus, pra você levar a sua família pra almoçar fora. Não, feriado, a pessoa, né, tem esse negócio também, né? Feriado, né, imagina assim, a pessoa tá lá, tá trabalhando muito, tem que investir também na família. A pessoa queimou o alho, vai comer fora. Não, o detalhe é o seguinte, a pessoa pega, não, vou dar só uma olhadinha. Nunca é só uma olhadinha, né, gente? Porque aí você vê ali o zap, depois que você vai ver, tem aqui, tem algum negócio 3 horas depois você nota que era só uma olhadinha. E o alho tá lá, era só mesmo pra dourar o alho. Era pra dourar o alho, ou já dourou o alho e colocou arroz. Carbonizou. Carbonizou. Gente, e eu gosto de arroz queimado, mas peraí, esturricado não. Não foi recado não, tá, esposa? Tá tranquilo. Ela não faz isso não, tá tranquilo. Gente, olha, hoje o nosso debate vai ser reduzido, porque daqui a pouquinho entra o horário eleitoral gratuito. O horário eleitoral é obrigatório.
E vale até um esclarecimento, que de vez em quando a gente tá aqui, o horário tá rolando solto, e tem pessoas que mandam mensagem pra cá. Me admira muito vocês de uma rádio evangélica ficar falando mal, colocar gente falando mal de determinado candidato. Gente, ó, só pra você saber, nós não temos responsabilidade nisso, isso vem dos partidos. Ok? São falas das pessoas que mandam, é o direito da pessoa falar o que ela quer. E toda a rádio toca a mesma coisa, toda a rádio toca os mesmos candidatos, em horários diferentes, mas são as mesmas pessoas. Nós não temos nada a ver com o que aquelas pessoas falam, nós colocamos porque é obrigatório por lei, senão a gente não colocaria ninguém falando mal da gente. Mas a gente tem que colocar porque também isso é democracia. Então, só para vocês saberem, tá bom? Não fica com raiva da gente não, porque isso nós não temos nada a ver com isso. Isso é coisa dos partidos, vem de fora, nós não temos nada a ver com esse trem. A gente só tem que colocar no ar, porque senão a gente leva multa e pode até fechar a rádio. A gente não quer isso não, porque senão eu vou perder meu emprego. Como é que eu vou comprar ovo lá para casa? Hein? Meu caro pastor Carlos Gilmar, brigadaço pela sua presença, meu pastor. Deus abençoe. É sempre um prazer grande, né, estarmos aqui. Mando um abraço para a Igreja Batista Memorial, os pastores da comunidade, os amigos aí, beijo na esposa, filhos, mamãe, parentes, amigos, enfim, que Deus abençoe. Vai ter almoço fora hoje lá, pastor? Vai ter almoço fora. No quintal, né? No quintal que ele falou, vai colocar a mesa lá fora, gente, porque tá calor. Pastora Patrícia, obrigado pela sua presença, benção, Deus abençoe. Obrigado, Cid, sempre uma alegria. Obrigado, meus queridos Face Friends, pessoal das redes sociais. Como é que é o negócio? Meus Face Friends. Que é isso? Meus amigos nova do nomenclatura. Face, Muito que me bom. acompanham, Deus abençoe. Agradecer também o carinho de cada um deles. Essa semana eu fiz aniversário na quarta-feira. Meu Facebook transbordou de mensagens, de carinho, de felicitação. Um beijo no coração de cada um. Ainda vale festa surpresa, tá, gente? Mas nada de presente de 1,99, né? Aquele salgadinho ungido. Eu calço 38, visto 46, fiquem à vontade. Você sabe que a pastora é uma pessoa carente, né? Sabe que a pessoa é uma pessoa carente, né? Eu aceito tudo. Não, e é uma pessoa carente, você gosta de carinho, né, pastor? Eu gosto muito de carinho. Gente, ó, sapato carinho, brinco carinho, perfume carinho, tudo carinho pra ela, tá? Carinho, então, meu Deus do céu. Oh, meu Deus, olha aí, hein? Bispo Jorge, que Deus abençoe, obrigado pela presença, campeão. Eu agradeço o carinho, a 93, Deus continue abençoando. Manda um abraço especial aqui a todos da Comem, da nossa convenção. Amanhã teremos nosso workshop, você liderança está convidado. Deus continue abençoando a todos. Amém. Pastor Roberto, obrigado, campeão. É um prazer grande sempre estar aqui. Quero mandar um beijo para a minha igreja, Assembleia de Deus em Campo dos Afonso, ao pastor Manuel Romualdo, a sua esposa, a pastora Maria Romualdo, que fez aniversário, essa mulher de Deus, e para todos os meus alunos do curso preparatório para obreiros, para minha família e para o SEMAG, né, que é o Conselho Estadual de Ministros da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio de Janeiro. Amém. Deus lhes abençoe em nome de Jesus. Amém. Marcela Bastos, obrigado. Não, Marcela vai falar de outra coisa. Vamos dar parabéns aqui rapidinho por causa do tempo. Ontem, aniversário, pastor Edmar Pereira, da Igreja Batista no Ingá. Parabéns. Pastora Sandra Gonzo de Carvalho, da Assembleia de Deus, Ruac na Posse, lá em Nova Iguaçu. E o pastor Sidney de Andrade, da Assembleia de Deus em Vila Verde, lá em Seropédica. Pastor Paulo Henrique, também, da Assembleia de Deus em Santo Cristo. Hoje, aniversário do pastor Sérgio Fernandes, da Assembleia de Deus, lá em New Jersey. O pastor Luiz Cláudio Martins, da Assembleia de Deus em Olaria. Pastor Eliezer Vita, da Segunda Igreja Batista na Pavuna, a pastora Luciana Rosário, do Ministério Poder e Unção na Comunidade, lá na Rocinha, e o pastor José de Andrade, da Assembleia de Deus em Paracambi. Já amanhã, nossos ouvintes não mandaram pastor nenhum fazendo aniversário. Obrigada aí, nós iremos orar por eles. Parabéns para vocês. O pastor Jorge vai orar com a gente, encerrando esse momento. Pastor Roberto esqueceu de falar de quê? Não, é domingo, bota aí que é o meu aniversário, dia 9, boa, tá? Ô, Glória, também aceito tudo. Aceita tudo. Presentinho. Vamos orar. Querido Deus, bendito Pai, te louvamos, engrandecemos o teu nome. Por tudo que foi dito aqui, oramos, ó Pai, pelo nosso país, pelos nossos ouvintes, que haja passividade, que haja temperança, ó Deus, que haja o teu amor nos corações. Sabemos que tudo que vivemos e vivenciamos é a ausência do teu amor e do desconhecimento de que tu és o nosso Deus. Toma nossos ouvintes em tuas mãos, enfermos, a todos, Pai. Nós te agradecemos desde já. Oramos por cada pastor que está completando mais uma primavera. Deus abençoe cada vez mais, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.